Graça e a paz do nosso Deus seja com cada um dos irmãos. Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. A nossa viagem continua no Evangelho de Marcos e leiam bastante o Evangelho de Marcos, porque o vestibular vai sair e o vestibular é em Marcos. Então estude Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos chegar hoje ao final deste evangelho. Finalmente, né? O texto nós já lemos quando fizemos a leitura pública das Escrituras. E vamos ler novamente. Agora, quanto mais lemos, mais apreendemos o texto. Então vamos lá, Marcos capítulo 7, do 31 ao 37, que diz: De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Irmãos, os milagres de Jesus, eles sempre tiveram um propósito pedagógico muito claro, pois sempre que Jesus socorreu alguém em suas necessidades físicas, né, ele também levava a pessoa a compreender que a principal cura que ele precisava era da cura espiritual. Em geral, as pessoas que buscavam a Jesus com alguma doença, na verdade, tinham como principal problema a doença da alma. A doença do corpo era apenas um reflexo de algo ainda mais complexo que essas pessoas carregavam, de maneira que Jesus nunca curava apenas a enfermidade física, ele também alcançava a alma dessa pessoa para curá-lo da sua enfermidade espiritual. Aqui nesse caso, nesse texto que nós terminamos de ler, e lembrando que somente o evangelista Marcos conta essa história, nem Mateus nem Lucas, que são os outros evangelhos sinóticos, contam, nem tampouco João. Segundo Marcos, esse episódio aconteceu na região de Decápolis, né? Como diz aí o versículo 31. Nós olhamos na unidade anterior, semana passada, que Jesus estava na cidade de Tiro, na região da Fenícia, né? Lá ele curou a filha daquela mulher que vivia atormentada por espíritos. De lá de Tiro, ele passa por Sidom e agora se encontra na região de Decápolis, mostrando, irmãos, que ele estava indo, conforme a gente vai acompanhando aqui no Evangelho de Marcos, nós vamos percebendo que Jesus está indo cada vez mais para longe de Cafarnaum e se aproximando cada vez mais de Jerusalém. Ao longo dessa caminhada, ele passava por diversas cidades. Nesse momento aqui, ele está na região de Decápolis. Decápolis não era uma só cidade. Como o nome indica, né, era um território que correspondia a 10 cidades. Deca, 10 e Polis, cidade, né? Então eram 10 cidades que eram unidas tanto
pelos costumes e pelas tradições gregas que eles herdaram ainda do período helenista. Então eram cidades que se identificavam na cultura, na língua, na escrita, nas tradições, na religião e daí por diante. Ficava do outro lado do rio Jordão, né? Incluía uma parte da Galileia e era formada pelas cidades de Hipos, Damasco, Rafana, Canata, Dion, Gadara, Citópolis, Pela, Gerasa e Filadélfia, que também é chamada de Rafá, né? Então, queridos, essas 10 cidades, a região dessas 10 cidades era chamada de Decápolis. E elas foram organizadas dessa forma e unidas em uma unidade geográfica por conta de um interesse político-militar do Império Romano, porque era uma forma de proteger aquela parte do Império contra as invasões bárbaras, né? Então eram 10 cidades unidas em um só modelo administrativo, com um comando militar comum que tinha como propósito proteger aquela parte do Império Romano contra qualquer tipo de invasão, porque era uma região vulnerável. Observação importante é que o nome de Jesus já era conhecido lá antes desse acontecimento. Se você ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 25, você vai ver, se queria pedir se a irmã Maíra puder projetar aí, você vai ver que pessoas de Decápolis estiveram em Cafarnaum acompanhando os milagres de Jesus ali por aquela região. Inclusive, Jesus já tinha ido até a uma dessas cidades. Lembram do episódio que nós já falamos aqui, inclusive, quando Jesus vai até os Gadarenos, né, na região de Gerasa, e lá ele liberta aquele homem endemoniado, né? Aquela legião que entrou nos porcos e os porcos se afogaram. Ali era a região, já era a região de Decápolis. Inclusive tem alguns comentaristas que dizem que o cenário da parábola do filho pródigo pode muito bem ter sido inspirado em alguma dessas 10 cidades. Afinal de contas, eram cidades onde a criação e o consumo de porcos era muito comum, né? Coisa que não acontecia na região da Judéia e nem da Galileia. Bom, mas o evangelista Marcos, ele não especifica exatamente em qual dessas 10 cidades esse milagre aqui aconteceu. Ele mostra que no versículo 31 que Jesus saiu da região de Tiro, né, da cidade de Tiro, lá onde libertou a filha daquela mulher, passou por Sidom e agora tinha adentrado no território de Decápolis, estando nas proximidades do Mar da Galileia, só que do lado oposto à cidade de Cafarnaum. E quando Jesus realiza esse segundo milagre entre os gentios, né, ele primeiro tinha libertado a filha da mulher Ciro-Fenícia, né, e agora, novamente, pouco tempo depois, ele já está realizando um segundo milagre, com o propósito, irmãos, de mostrar tanto a abrangência quanto a continuidade do Evangelho para fora dos judeus, fora da região dos judeus. Com isso, ele estava dando provas de que o seu ministério não era somente para judeus, mas era para todos os povos, para todos quanto ouvissem a mensagem do Evangelho. Observem que quando ele cura esse homem dos problemas na audição e na fala, isso aqui não é por acaso. Quando Marcos escolhe justamente esse milagre desse homem que tinha problema para ouvir, problema para falar, Jesus está dizendo
que à medida que ele estava adentrando no território dos gentios, todos estavam sendo capacitados para ouvir e para falar do Evangelho. E ele usa como símbolo alguém que um dia teve problema na audição e na fala e que estava sendo restaurado e capacitado para proclamar esse Evangelho. Com isso ele diz: de fato o Evangelho, de fato o mundo precisa ouvir desta mensagem, não somente os judeus. Portanto, irmãos, é nesse contexto que eu quero fazer a exposição de hoje, que tem como tema a fé além das fronteiras. Eu dividi essa unidade literária nos seguintes tópicos: a fé revelada na súplica dos gentios, a simplicidade da fé dos gentios e a fé que dá testemunho entre os gentios. Vamos, portanto, ao primeiro ponto: a fé revelada na súplica dos gentios. Leiam de novo comigo os versículos 31 e 32, que dizem assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Quando nós lemos essa história, quando lemos esse episódio, irmãos, lembremos de um detalhe. Algum tempo atrás, lá naquela ocasião que Jesus libertou o endemoniado gadareno, lá na primeira vez que ele saiu do território da Galileia, ele foi expulso de lá. Os irmãos devem lembrar dessa história, né? Ele liberta aquele endemoniado e as pessoas de lá dizem: olha, vai embora, nós não lhe queremos aqui. Eles ficaram de fato muito incomodados com a presença de Jesus, talvez até pelo prejuízo que Jesus causou, né, quando permitiu que aquela legião de demônios se apossasse daqueles porcos e eles se afogassem no mar. Mas vejam, Jesus não desistiu daquele povo. Ele está de volta à mesma região onde um dia ele havia sido expulso. E Jesus voltou, queridos, por causa da compaixão que ele tem pelo pecador. Mesmo tendo sido rejeitado, ele foi até aquele povo porque ele sabia que ali haviam milhares de pessoas carentes da salvação, pessoas que precisavam conhecer o Evangelho. E agora estava Jesus novamente na região de Decápolis, oferecendo uma segunda oportunidade para que eles pudessem ouvir a verdade que liberta. Quando ele libertou aquele endemoniado lá de Gadara, os irmãos devem lembrar que o endemoniado quis voltar com Jesus para Cafarnaum. E Jesus disse: não, fica aí, para que tu seja missionário entre o teu povo. E de fato ele ficou. Mas ainda assim, somente a presença daquele homem não foi suficiente, até porque nunca mais se ouviu falar dele. Por isso Jesus volta àquela região, para que aquele povo pudesse ouvir e conhecer a mensagem da salvação. O versículo 32 aqui, inclusive, mostra que o esforço de Jesus em voltar à região de Decápolis não foi em vão, porque em um determinado momento da sua jornada lhe aparece um grupo de pessoas suplicando para que ele impusesse as mãos sobre um homem com problema de surdez e de gagueira. Essas pessoas, olhem, observem bem, eles sabiam que era Jesus. De alguma maneira eles conheceram Jesus, eles sabiam quem era que estava passando por ali, e a presença deles suplicando a Jesus que curasse um homem de surdez e de gagueira não foi casual, irmãos. Como eu disse, Marcos não escolheu esse episódio por acaso. A história que nós lemos aqui, do versículo 31 a 37, vai nos mostrar
que no momento em que aquele grupo de pessoas aparece pedindo a Jesus que curasse um homem de surdez e de gagueira, algo importante se cumpria ali. Com certeza haviam pessoas com problemas muito mais urgentes e muito mais graves, mas aquele homem ali simbolizava o cumprimento de uma profecia messiânica. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6 diz que chegaria o dia em que o Salvador haveria de abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, e faria a língua dos mudos cantar. Aquele homem ali, portanto, ele estava representando todos os gentios que até então eram cegos, eram surdos e eram mudos para o Evangelho, mas que agora estavam sendo capacitados para ouvir a mensagem da salvação. É interessante nós observarmos, irmãos, um outro detalhe é que quando eles chegam até Jesus, por conta da ignorância em que viviam, uma ignorância semelhante à que muitos vivem hoje, diga-se, né? Vejam que eles tentaram dizer para Jesus qual era o melhor método que Jesus deveria usar para curar aquele homem. Mas Jesus ouviu o clamor, mas não deu ouvido à sugestão que eles deram sobre o método, né? Olhem como eles disseram no versículo, como diz o versículo 32: lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tem compaixão daquele homem, mas ele não se submeteu aos métodos, à sugestão que eles deram. Ele mostrou a sua soberania e o seu poder, certo? Mas fez segundo a sua própria vontade. Inclusive, talvez alguns esperassem que Jesus fizesse algo assim espetacular no meio da multidão. Mas o que Jesus faz? Ele chama o homem à parte, o separa da multidão e realiza ali um milagre na vida dele, utilizando o seu próprio método. Isso é muito interessante, queridos, porque o homem, desde sempre, ele sempre quis dizer para Deus como que Deus deve fazer as coisas. O homem sempre teve a mania de achar que, mesmo ele não tendo poder para fazer, mas ele tem liberdade e autoridade para dizer para Deus como é que Deus deve fazer. Nós vemos por aí frequentemente, né? Sexta-feira, 19 horas, culto do milagre. Sábado, cruzada do milagre. Tal dia, culto de curas e de maravilhas. Pessoas marcando dia, hora e lugar para Deus realizar milagres. Deus absolutamente não se submete a nada disso. E qualquer milagre desses que acontecem com hora, lugar e pessoas marcadas, você pode colocar 99,999% de dúvida. Pode ser puro charlatanismo acontecendo. A possibilidade é muito grande. Olhem, queridos, que lá nos tempos antigos isso já acontecia. Naamã, por exemplo, se recusou a tomar banho no Rio Jordão, seguindo a orientação de Eliseu. Ele argumentou, inclusive, olha, os rios da Síria são muito melhores. Naamã era um capitão, um general do exército sírio, que ouviu falar de Eliseu, profeta de Israel, e ele vai lá e Eliseu nem se encontra com ele, só manda dizer: passe no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E ele volta de lá contrariado, dizendo: o que eu vim fazer nessa terra? Perder tempo aqui. O cara sequer saiu para falar comigo e ainda me manda tomar banho nesse rio de água suja deles aí. A Síria tem rios muito melhores. Até que o seu servo o convence a tomar banho no Rio Jordão e ele finalmente é curado. Aqui nós encontramos novamente essa mesma síndrome. Um grupo de estrangeiros, moradores de alguma das cidades da Decápolis, tentando instruir Jesus sobre o melhor procedimento a ser adotado. E mais uma vez, Jesus rejeita esse método.
Mas também, queridos, nós devemos observar o seguinte: que mesmo diante de uma ignorância tamanha desses gentios, Jesus ouviu o clamor deles e deu atenção àquele homem, inclusive o sarou, da enfermidade que ele sofria. Certamente que o que levou Jesus a acatar a súplica daquelas pessoas foi a compaixão que ele tem pelo pecador. Para Jesus, aquele pedido feito em prol daquele homem não se tratava somente de mais uma pessoa que precisava de ajuda, mas era uma pessoa que precisava urgentemente, que era grandemente necessitado que a sua alma fosse socorrida. Afinal de contas, a sua grande enfermidade, o seu principal problema era na alma e não nos ouvidos ou na língua. Ele precisava ter os seus ouvidos abertos, não somente para ouvir o que os outros diziam, mas ele precisava ter os ouvidos abertos para ouvir a verdade que liberta da prisão espiritual em que ele se encontrava e que somente Jesus poderia libertá-lo. A surdez e a dificuldade da fala daquele homem, irmãos, ela está aqui representando, sendo um símbolo da humanidade que vive surda e muda diante da verdade do Evangelho, e que por isso precisa ser urgentemente curada desse mal, que, diga-se, é um mal que assola a vida da maioria, de muitos que não conhecem e que rejeitam ouvir a respeito do Salvador. Quando Jesus cura aquele homem, não era somente para que ele se livrasse de seus problemas físicos, mas é para que através daquele milagre, a fé, a verdade e o Evangelho fossem revelados também entre os gentios. A cura da surdez física era também uma cura da surdez espiritual daquele povo. Por isso que Jesus acatou a súplica daquele povo que o procurou. Foi uma súplica que representava não somente aquele grupo, mas representava todos que careciam muito e urgentemente ouvir do Evangelho. Por isso que a fé foi revelada entre os gentios a partir da súplica daquele povo ali presente. Nosso segundo ponto, irmãos, eu quero falar sobre a simplicidade da fé dos gentios. Nos versículos 33 a 35, diz assim: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os olhos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Queridos, algumas atitudes de Jesus foram muito específicas aqui nesse milagre. Vejam, primeiro ele chamou o homem à parte, talvez para deixá-lo mais à vontade com o que ele iria fazer, Depois ele coloca os dedos nos ouvidos do homem, criando um contato físico com ele. Vejam que esse não era o método mais comum de Jesus. Há poucos dias ele tinha curado a filha da mulher Sirofenícia sem tocar nela, Depois ele toca a língua daquele homem com a sua própria saliva, algo assim um tanto estranho, Depois ele ora a Deus, após ter todo esse contato físico, e ele ora suspirando profundamente, mostrando a compaixão por aquele homem. E finalmente ele pronuncia uma palavra, Efatá, que revelou toda a sua autoridade sobre aquela enfermidade. Esse método, irmãos, realmente foi muito diferente do que ele costumava usar. Ele curou a filha da mulher Sirofenícia, ele curou a filha de Jairo sem estar perto, mas aqui ele muda completamente de método. E Marcos diz que quando Jesus toca nos ouvidos daquele homem, não é isso aqui somente. Ele aperta, a ideia lá
é de apertar com firmeza, né? Não foi apenas tocar, mas apertar com força nos ouvidos daquele homem. E depois ele faz algo ainda mais estranho, que é cuspir nos seus próprios dedos e com os dedos úmidos com a sua própria saliva, ele vai lá e toca na língua daquele homem. Algo assim um tanto nojento para nós, né? Muito estranho o método que Jesus utilizou. É estranho até inclusive para as outras formas que ele adotava. Para o leitor pós-moderno, então, é mais estranho ainda. Mas para aquele homem, assim como para o povo daquela época, irmãos, isso foi algo que fez muito sentido. Veja só, a sua deficiência o impedia de ouvir o que Jesus falava, né? E também o impedia de falar para Jesus o que é que ele estava sentindo. Quando Jesus cospe na mão ou no dedo para tocar na língua daquele homem, ele entendeu a mensagem. Por que ele entendeu a mensagem? Porque havia uma crença popular. É por isso que o nosso segundo ponto está focado na simplicidade do milagre. Havia uma crença popular de que o cuspe tinha um poder curativo, dependendo da pessoa. Era muito comum se dar poder curativo ao cuspe para pregadores, né? Líderes religiosos. Quando Jesus cospe no dedo, ele está dizendo para aquele homem: olha, eu vou realizar um milagre. E o homem entende isso, certo? Para Jesus não havia absolutamente nenhuma necessidade dele cuspir, bastava ele falar. Mas o homem era surdo-mudo, ou falava com muita dificuldade, né? Ele era um homem gentil, ele era um homem que precisava, esse homem precisava de alguma evidência da parte de Jesus para que ele entendesse o que estava acontecendo. É por isso que Jesus cospe no dedo e toca em sua mão, né? Jesus está transmitindo essa mensagem para ele: eu estou fazendo algo por você. Ele não era capaz de ouvir, tampouco capaz de explicar ou de pedir alguma coisa. Vejam que Jesus usa esse método não apenas esta vez, mas ele usa em outros momentos, quando ele cura, por exemplo, aquele homem cego e faz um lodo ali, né, com a sua própria saliva e passa nos olhos daquele cego. Lembrando que cada vez que Jesus usou esse método nojentinho, né, ele tinha um propósito diferente, tá? Não foi a mesma razão para... a razão não era igual para todos. Quando ele faz isso com o cego, ele faz por um motivo. Quando ele fez isso com outra pessoa, ele faz também por outro motivo. Mas cada vez há uma mensagem sendo passada para aquela pessoa que estava sendo curada. Então Jesus cuspiu no dedo e passou a saliva da língua do homem, tomando como necessidade aquilo que o homem precisava entender. Não que a sua saliva por si só tivesse um efeito milagroso, como alguns acreditavam, né? Que havia por parte de alguns líderes religiosos da época. Aí, junto com isso, irmãos, houve também, aí sim, há uma declaração efusiva da parte de Jesus, quando ele diz efatá. Efatá é uma palavra hebraica, né? Inclusive Marcos traduz essa palavra porque os seus leitores eram romanos, né? E eles não entendiam. Essa declaração de Jesus aqui, queridos, aí sim há aqui uma evidência do poder de Jesus, há uma evidência do poder da palavra de Jesus. Olha só, ele diz efatá, conforme diz aqui o nosso texto, ele olha para os céus, suspira e diz efatá. Efatá não é uma palavra mágica, não é nada do tipo abre-te sésamo, certo? É uma declaração de fé. Quando Jesus diz efatá,
ele está olhando para o céu, ele está buscando a Deus, ele está ali se colocando na presença do Pai, numa atitude de fé. Aí aqui sim é uma atitude do próprio Jesus Cristo, é uma demonstração de submissão ao Pai. Mesmo sendo Filho de Deus, ele nunca fez nada à revelia daquele que o enviou. E por que Jesus diz efatá? Por que Jesus proclama essa palavra? A ideia, irmãos, não era somente desobstruir os ouvidos e soltar a língua daquele homem, mas era abrir a sua vida. A palavra efatá significa abre-te, né? O texto está dizendo aí. Então, quando Jesus diz efatá, o propósito era abrir não somente os ouvidos, mas abrir a vida daquele homem para o Evangelho e transformar a sua caminhada, que até então era uma caminhada presa ao paganismo e à idolatria do mundo da época. Naturalmente que Jesus poderia ter apenas tocado nele e ele ser curado, né? Mas vejam, Jesus o chama no privado, toca nele com força, né? O chama para perto de si e faz uma declaração contundente, dizendo: abre-te, para mostrar para dizer àquele homem que a sua vida estava sendo aberta, que não somente seus ouvidos estavam sendo abertos, mas a sua vida estava sendo aberta, e ele, Jesus, estava ali junto dele, de braços abertos para recebê-lo. Jesus veio, com isso Jesus mostra que ele veio não somente para judeus, mas também veio para os gentios, como haviam predito os profetas alguns séculos atrás, especialmente o profeta Isaías, no texto que eu mencionei agora há pouco. A atitude e a declaração de Jesus, irmãos, o método que Jesus utiliza, mostra a simplicidade com que ele cuidava dos necessitados, né? Aqui neste caso, e como em muitos outros, ele adaptou os recursos e adaptou a linguagem para algo que era apropriado para eles, né? Jesus faz isso em separado, no entanto, né, para que a cura daquele homem não se tornasse uma fonte de fanatismo, de propaganda, né, entre o povo, mas para que quando aquele homem voltasse para o meio daqueles que o levaram até lá, a sua vida por si só já fosse um testemunho do poder de Cristo e da transformação que ele pode promover na vida de uma pessoa, seja judeu ou seja gentil. O nosso terceiro ponto, irmãos, é a fé que dá testemunho entre os gentios. Olhem aqui comigo os versículos 36 e 37 que dizem: mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. A conclusão, o desfecho desse acontecimento, irmãos, parece assim um tanto paradoxal, porque a última vez que Jesus tinha estado entre os gentios foi lá no caso do Gadareno, algum tempo antes. Ele tinha dito, aquele gadareno, que contasse aos seus conterrâneos o milagre que havia acontecido com ele, né? Mas agora ele pede àquele homem que não falasse nada a ninguém sobre o que havia ocorrido. Aí fica a pergunta para nós: é para falar ou não é para falar, né? Mas certamente havia uma razão para isso, irmãos. Vejam só, quando Jesus cura o endemoniado gadareno, Jesus está com a sua base firmada lá em Cafarnaum, né? Ele vai em Gadara e volta, mas agora ele está em um outro momento. Ele está a caminho de Jerusalém para cumprir a missão para a qual ele foi enviado. Por isso, o que Jesus estava buscando, nós já vimos várias vezes que Herodes Antipas
tinha uma imensa resistência, né, a Jesus, como teve por João Batista, né? E o que Jesus, quando Jesus diz àquele homem que não dissesse nada, o que ele estava buscando era evitar qualquer empecilho que pudesse surgir para ele chegar até Jerusalém no tempo certo. Jesus está evitando aqui qualquer tipo de perseguição que pudesse se interpor entre a sua pessoa e a cruz, porque o seu objetivo, irmãos, era que as pessoas o identificassem e vissem nele não o Salvador, ou melhor, não o líder político ou religioso, mas o Salvador que ele era de fato. Então Jesus está aqui evitando qualquer desvio, qualquer empecilho que atrapalhasse a sua ida até a cruz do Calvário. Por isso que ele disse para esse homem: olha, não conta nada para ninguém. Quando Jesus diz isso, inclusive, o que não faltava naquele tempo eram Messias, né? Assim como hoje, a gente tem Messias para todo lado, tem gente aí prometendo coisas. O ser humano gosta de confiar no Messias, né? Não precisa muito para o ser humano despertar essa confiança. E a figura do Messias está sempre ligada a algum milagre. E o que Jesus não queria era ser identificado como um milagreiro. Jesus queria ser identificado como salvador de vidas, né? O que Jesus queria era que aquelas pessoas o vissem numa visão mais profunda, não somente como alguém que era reconhecido pelas suas obras, pelo seu poder, mas alguém que era capaz de transformar a vida daqueles que eram curados por ele. Mas, queridos, apesar da orientação de Jesus, apesar de Jesus ter instruído aquele homem que não dissesse nada, a notícia se espalhou rapidamente, assim como aconteceu nos demais lugares, né? Quanto mais Jesus pedia que não falassem, cada vez mais a sua pessoa era conhecida também entre os gentios, porque eles fizeram exatamente o contrário do que foi ordenado por Jesus. Em vez de seguir as instruções de não comentarem nada, eles começaram a proclamar os milagres que Jesus havia feito, né? Inclusive com muita admiração, como diz aqui o nosso texto, né? E é interessante perceber, irmãos, que a própria desobediência dos gentios, ela também é um tanto paradoxal, né? Porque enquanto eles falavam de Jesus a outras pessoas, o seu nome estava sendo conhecido cada vez mais fora da Judéia, ou seja, a mensagem do Evangelho estava chegando a outras pessoas, né? Mas também não deixava de ser uma clara desobediência, né? Porque muitos deles falavam de Jesus não como Salvador, mas como milagreiro, justamente o que Jesus não queria. E quando eles falavam de Jesus como milagreiro, eles estavam mostrando que os seus corações ainda não estavam suficientemente inclinados para obedecê-lo. Por isso que eles preferiram desobedecê-lo, contrariando a instrução de Jesus. Mas, de qualquer maneira, essa desobediência também era uma prova de que era impossível para aquelas pessoas ver o que Jesus fazia e ficarem calados. Marcos, ele relata assim de uma forma indireta aqui, no versículo 37, quando eles dizem: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Marcos mostra aqui de forma indireta que não somente aquele homem com problema de surdez, mas várias pessoas foram curadas por Jesus lá na região de Decápolis. Eles não falavam somente de um milagre, mas de vários milagres que Jesus realizou. E mesmo não querendo chamar a atenção, a presença de Jesus entre os gentios mostrou primeiro que ele jamais passaria despercebido por ali, porque a sua presença de fato transformava vidas.
mas também mostrou o quanto o mundo precisa de um Salvador, porque foi impossível esconder a sua presença naquele lugar. Finalmente, irmãos, a profecia de Isaías estava se cumprindo. Quanto mais aquelas pessoas falavam, mais a profecia de Isaías se cumpria. Isaías capítulo 35, versículo 6, na parte B, diz que as águas arrebentariam no deserto e os ribeiros arrebentariam no ermo. O que isso quer dizer, queridos? A mensagem do Evangelho estava chegando entre aqueles que viviam na obscuridade da fé, daqueles que viviam uma espiritualidade estranha que os aprisionava, e agora finalmente eles estavam sendo libertos. Aquelas pessoas que falaram de Jesus, que diziam que Jesus havia realizado milagres admiráveis, eles estavam tão jubilosos da presença de Cristo ali, que definitivamente era impossível para eles se conter diante de tamanha transformação que Jesus proporcionava na vida daqueles gentios. E aí finalmente, depois de ter que lutar contra a euforia da multidão lá na Galileia, Jesus está aqui novamente querendo evitar a euforia da multidão em Decápolis. Porém, essa euforia foi apenas uma prova de que a sua presença é muito poderosa para não ser percebida, para não ser celebrada por aqueles que um dia o conhecem e têm um relacionamento pessoal com ele, seja judeu ou seja gentil. É uma presença, queridos, que não tem como passar despercebida. Por isso que a fé dos gentios foi um testemunho do poder de Jesus Cristo ali entre eles. Queridos, finalmente, diante destas 3 breves asseverações extraídas desse texto, eu quero fazer as nossas aplicações de praxe. O que isso tem a dizer para nós hoje? Por que o milagre, em um tempo tão remoto, tão diferente, em um mundo tão incomum para nós, tem a nos dizer hoje? Que lições nós podemos tirar daqui? A primeira lição, ou a primeira aplicação, queridos, é que o mundo ele continua surdo para a verdade. Por isso o Evangelho continua precisando ser pregado para todos os povos. Muitos, sem saber, vivem necessitados dessa verdade, mas se refugiam em seus próprios medos, se refugiam na sua própria rejeição ao Evangelho, preferem esconder-se na arrogância e no desprezo pela igreja e pelo cristianismo. Contudo, isso não muda a realidade de que são pessoas carentes do Evangelho. Por isso o Evangelho precisa continuar a ser pregado. O mundo precisa dele, como aqueles gentios precisaram, e a presença de Jesus provou isso. A segunda aplicação, irmãos, é que a fé em Jesus continua simples e objetiva. Não é preciso passar por experiências mirabolantes, tampouco ter que se submeter a rituais ou a receber revelações ou visões para conhecer a Cristo. Basta abrir os ouvidos para a mensagem do Evangelho e a vida começa a ser transformada do modo mais profundo que é possível. Basta abrir o coração para a verdade do Evangelho e a mensagem poderosa deste Evangelho vai promover transformações profundas na vida daquele que o aceitar. Jesus, quando ele cura aquele surdo, usando uma metodologia simples que ele conhecia, até estranha para nós, mas muito simples para ele, fácil de ser entendida, Jesus está mostrando que o Evangelho não precisa de experiências extraordinárias, não precisa de coisas fora da nossa realidade. O Evangelho, a fé que transforma, ela continua simples
e objetiva. E a terceira aplicação, irmãos, é que aquele que tem fé, ele não consegue escondê-la. A alegria e a satisfação de estar com Cristo extrapola inclusive a timidez, a vergonha e até a rejeição pelo próprio Evangelho, porque ter Cristo na vida sempre nos tornará pessoas diferentes, seja pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelos nossos costumes e principalmente pelo propósito que nós adquirimos depois que conhecemos a Cristo. Não obstante as lutas que nós passamos por causa do Evangelho, não obstante ao sofrimento e as perseguições, aquele que tem fé sempre será visto como alguém que tem satisfação em viver, sempre será alguém que tem motivos para celebrar, motivos para agradecer. Vejam, mesmo Jesus dizendo àqueles gentios, não falem nada sobre isso, eles não conseguiram se conter e falaram das maravilhas de Cristo, porque eles estavam sendo movidos por uma fé que eles não conheciam. Nós que temos fé, irmãos, temos toda razão para nos alegrar, apesar de tudo, apesar das mazelas, apesar das lutas e privações pelas quais podemos passar. O Senhor nos fez para nos satisfazer nele. O Senhor nos chamou, nos escolheu para nos satisfazer nele e nos dotou de fé para que nós pudéssemos dar provas de que de fato Ele transformou a nossa vida. Que Deus nos abençoe para a sua glória.